Pessoal, então vamos resolver aí mais alguns exercícios, né, propostos na lista, para que a gente possa ver aí algumas coisas que são possíveis se fazer com laço, né? Então vamos resolver esse primeiro daqui, que é escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de vezes que um caractere A aparece em uma frase fornecida pelo usuário. Nota importante, para a contagem, o caractere pode ser maiúsculo ou minúsculo. A gente pode contar ele sendo maiúsculo ou sendo minúsculo. Então, vamos fazer a resolução de um exercício, né? Conta caractere A. É esse cara aqui, ele vai contar o caractere A. Tá aí a ideia nossa, vai ser a contagem do caractere A. E a gente precisa de algumas coisas. A primeira coisa, eu preciso ter uma string, que é a minha entrada, minha frase, né? Vou colocar aqui, entrada. E a gente vai ter também um char. Nem precisa, né? A gente pode comparar direto, não precisa de uma variável para isso. O que é necessário, né? Primeiro passo, a gente precisa, além de tudo isso, pedir que o usuário informe para a gente a frase. Legal, se eu vou pedir alguma coisa para o usuário, obviamente eu preciso o quê? Fazer uso do meu scanner. Para fazer uso do scanner, eu tenho que importar ele. Importe java.util.scanner. Está feito aí a importação. Agora eu vou criar um scanner. Scanner leia igual a new scanner system.in. E aí agora a gente tem o nosso scanner criado. Vamos fazer a solicitação de informação para o usuário. Vou pedir para o usuário, olha, usuário, informa para mim a sua frase, a sua entrada. Entre com uma frase. Então vamos escrever para o usuário, informando o que a gente deseja. Entre com uma frase. E ele vai nos fornecer a entrada de uma frase. Para que a gente possa ler isso daí, entrada recebe o nosso leia.nextLine. Beleza, agora a gente já tem lá o nextLine funcionando, ele vai ler do teclado uma frase, o cara deu enter, fechou a frase. Tá, agora a gente precisa varrer esse array de alguma coisa, essa entrada de alguma forma. A gente tem um método da string chamado char@, que a gente já viu, que é o caractere na posição. Uma string, ela é como se fosse um array, então ela tem o char@ na posição 0, então se a gente escrever uma frase, sei lá, eu entrei lá com banana, banana são 6 caracteres, então o primeiro, que é a letra B, está na posição 0, e o último, que é o A, ele está na posição 5, então é de 0 a 5, 6 caracteres. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai fazer um laço que vai começar na posição 0 e vá até a última posição. Só que para ir até a última posição, se eu não tenho um valor que me traga a última posição. Eu tenho a informação do tamanho. O tamanho eu consigo trazer. O tamanho, existe um método da string, que é o ponto .length, e ele consegue trazer qual que é o tamanho da string. Se eu escrever banana, ele vai trazer 6 caracteres. Ele vai dizer que ela tem 6 caracteres, mas vai de 0 a 5. Se vai de 0 a 5, eu não posso fazer menor igual, eu tenho que fazer menor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar o nome da minha variável de entrada, ponto, length. Isso aqui é um método. Tá lá. Se é um método, ele tem o abre e o fecha parênteses. É uma função que é de dentro da biblioteca string. É isso daí que a gente vai fazer. Legal. Temos aí o nosso for montado. Só isso daqui basta? Funcionaria. A gente poderia fazer, por exemplo, né? Deixa eu colocar aqui uma... Eu quero imprimir cada caractere da minha entrada em uma linha. Então, vou pegar a minha entrada
E aí, como que eu pego o caractere na posição? Existe um método chamado char@, caractere char@ na posição, e aí eu passo a posição que eu quero. A posição que eu quero é a posição que o i vai estar apontando. Então, começa na primeira posição, depois vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e vai fazendo isso daí até chegar à última posição. Eu vou imprimir cada um deles em uma linha. É esse o objetivo aqui. Vamos ver se isso daqui está funcionando. Se isso daqui estiver funcionando, é um primeiro passo interessante, né? Executei. Vou usar a frase banana. E aí o que ele fez? Ele imprimiu cada um dos caracteres em uma das linhas. Então ele leu o primeiro caractere, imprimiu ele, foi para a próxima linha. Imprimiu o segundo caractere e deu enter. Terceiro, deu enter. Quarto, deu enter. Cinco, deu enter. O sexto caractere A e acabou. E ele imprimiu banana na vertical. Ele fez a impressão aí da nossa entrada na vertical. Legal. Se eu consigo acessar cada uma das posições e a gente viu que realmente ele está pegando todas as posições, ele não está deixando ninguém para trás e não está tentando pegar nada além, funciona. O que acontece se eu colocar um igual aqui, né? Vamos ver o que acontece quando eu coloco esse igual. Esse igual daqui faz muita diferença, porque ele vai pegar a nossa entrada e vai passar do limite dela. Ele vai ultrapassar a possibilidade. Quando ele passa dos limites da nossa string, o que nós temos? Banana, e ele foi e gerou lá um erro. Vamos ver. Esse erro daqui é uma exceção. Essa exceção é um JavaLang, está dentro do JavaLang, é um string index out of bounds exception. É uma exceção de tentativa de acesso de uma posição que está fora dos limites da sua string. Você está tentando pegar alguma coisa, mas que excede o tamanho da string. Ou ele excede para mais, ou ele excede para menos. Então, se eu tentar pegar uma posição da minha string que ultrapasse o seu limite superior, dá esse erro, e o limite inferior também dá o erro. Então, qualquer um dos dois limites que eu ultrapasse, o bounds nossos limites, ele vai dar esse erro. E ele fala assim, o índice da string foi violado na posição 6. Né? A gente tentou acessar a posição 6. Existe posição 6? Não, não existe. A nossa palavra é banana. Então, posição 0 é o B, posição 1 é o A, posição 2 é o N, posição 3 é o A, posição 4 é o N, posição 5 é o A, e a posição 6, ela não existe. Ela passou do limite da nossa string. A gente estourou esse limite. Tentamos acessar uma posição que não era válida. Logo, a gente tem aí um retorno do string index out of bounds, que é a exceção que indica que foi isso daí que a gente fez. Tentamos acessar uma posição fora dos limites da nossa string. Então, para corrigir isso, é só tirar esse igual, e aí, a partir de agora, compilado, executando, funciona belezinha e ele vai mostrar cada uma das posições. Vou deixar isso daqui, eu sei que não conta caractere ainda, mas a gente fez uma coisa interessante. Vou salvar a nossa segunda versão para a gente ver como é que fica. Vou versionar esse cara da minha forma arcaica aqui, mas é legal que vocês têm conteúdo para consultar depois. Tá lá, corrigindo o nome. Legal, eu já vi que eu consigo passar por todas as posições. Se eu consigo passar por todas as posições, eu consigo comparar essas posições. Então, eu posso pegar essa posição que eu estou vendo e comparar para ver se é ou não igual ao caractere que eu estou buscando. Para fazer essa comparação, a gente vai utilizar o if, né? Então, if alguma coisa, a gente vai fazer alguma ação. Então, se isso daqui for alguma coisa, a gente faz uma outra ação. O que eu vou fazer? Eu quero comparar se isso daqui é igual ao caractere A. E eu vou comparar com o caractere A minúsculo, beleza? Então, é uma coisa interessante. Eu quero comparar com o caractere A minúsculo, por enquanto, é isso daí. Se for, eu quero, né, contar quantas vezes que isso acontece. Para contar, eu vou precisar de alguma coisa para armazenar. Eu preciso de uma variável, então.
Se é um valor inteiro, um valor numérico inteiro, eu vou criar uma variável inteira. Então, eu vou chamar minha variável inteira aqui, int contador. Ela vai começar inicialmente com 0, porque, por enquanto, eu não tenho nenhum caractere, eu não contei nenhum caractere, né? Se isso daqui for verdade, eu vou pegar e somar mais 1 ao meu caractere. O meu caractere agora foi acrescido de 1. Vou fazendo essa acumulação para que eu possa saber no final da execução desse laço quantos caracteres há eu consegui verificar dentro da minha string. Foi feito isso daí. Agora eu preciso mostrar o resultado para o meu usuário. Então, vamos fazer lá um system.out.print ln, e eu vou imprimir essa informação. Vou pular de linha aqui e vou dar um tabzinho só para ficar mais marotinho. Foram encontrados. Vou colocar aqui a quantidade. Então, aqui vai entrar a quantidade que eu armazenei no meu contador. Tantos caracteres A. E aí, vamos aproveitar e falar assim, eu queria colocar esse A entre apóstrofo. Eu posso fazer isso? Vamos ver o que eu poderia fazer, né? Compilei. Eu posso. Por quê? Porque dentro da string, aquele apóstrofo não faz diferença. Eu poderia utilizar um outro tipo de variável, por exemplo, um short? Poderia, não tem problema nenhum. Não faria diferença para a gente. É um costume tão grande utilizarmos o tipo inteiro, né? Porque ele é o tipo mais padrão, assim como ponto flutuante a gente usa o double ao invés de float, que é costume mesmo, é uma variável, mas sim, poderíamos utilizar uma variável do tipo short sem problema algum. Na verdade, aqui caberia até uma variável byte, né? Dificilmente você vai escrever uma frase tão grande que tenha a repetição de mais de 250, mais de 127 caracteres repetidos, né? Até o byte daria certo aqui, não teria problema nenhum. Vamos verificar se isso daqui funciona. Compilei, bacana, executei, vou escrever minha frase banana. Eu quero contar quantos as tem nessa frase. Foram encontrados 3 caracteres A. Legal. Aí você fala assim, bacana, vou executar de novo e vou testar. E aí eu escrevi banana. E aí eu dei enter e 0 caracteres A. E foi esse daí um problema que foi pedido para ser solucionado. No nosso pedido do exercício, ele fala o seguinte: o caractere pode ser maiúsculo ou minúsculo. Eu quero contar se for caractere maiúsculo ou se for caractere minúsculo. Beleza, tem algumas possibilidades de solução. Vamos então, vou deixar esse cara aqui, vou novamente criar uma outra versão para vocês poderem acompanhar e ter isso daqui armazenado. Então vamos colocar aqui mais um, beleza? Eu tenho algumas possibilidades. Quais são as possibilidades? Eu posso converter essa entrada para maiúsculo. Então, entra um valor e eu converto ele para minúsculo. Então, se eu digitar maiúsculo, no final ele converte para minúsculo. Posso fazer isso daqui. Ponto. Eu tenho um método de conversão, que é o to, para converter. Para converter para maiúsculo, é o to uppercase. Para converter para minúsculo, é to lowercase. Então, lowercase. Posso fazer isso daqui. É uma possibilidade? É. Então, eu vou escanear a entrada do meu sistema, esperando a entrada de uma string, e essa string eu vou ler, e depois que eu ler essa string, eu converto ela para minúsculo. E aí eu atribuo ela para minha variável. Será que isso aqui realmente está funcionando? Beleza. Se estiver funcionando, vamos compilar, vamos executar. Se eu digitar tudo maiúsculo, banana, tudo maiúsculo, ele vai ter que contar 3 caracteres. Aí você fala, será que ele ainda continua contando? Se for minúsculo, então eu vou escrever parte maiúscula, banana,
Então, a gente tem um A maiúsculo e dois As minúsculos. Ele conta 3. Funciona também. Essa é uma possibilidade. Existe outra forma? Sim, existem várias. Eu poderia converter para maiúsculo e comparar com maiúsculo, então também é uma outra possibilidade, né? Então vamos fazer aqui, convertir para maiúsculo. E agora, ao invés de ser lower, poderia ser upper. Então eu vou upper, né? Estou jogando para cima. E ao invés de comparar com A minúsculo, eu vou comparar com A maiúsculo. Pode ser essa chance daqui. Compilei, executei. Se eu digitar de novo banana, ele vai ter que contar 3 também. Continua contando 3 caracteres. Posso fazer de mais uma forma. Deixa eu mostrar mais essa forma para vocês visualizarem como que pode ficar. Eu tenho essa possibilidade daqui. Eu não mexo com conversão da minha cadeia de caracteres toda. Ele entra com o que for. E eu comparo, já que eu estou comparando essa entrada daqui, eu estou comparando com o caractere A maiúsculo, eu posso comparar, né, se isso daqui é maiúsculo ou se isso daqui é minúsculo, né? Então eu posso comparar com maiúsculo e com minúsculo. Essa é uma outra possibilidade. Então posso fazer dessa forma também. Tanto faz eu comparar com caractere maiúsculo ou com caractere minúsculo. Por que que não é E? Eu não posso verificar se é uma letra e é outra letra ao mesmo tempo. Ele nunca vai ser as duas letras ao mesmo tempo. Porque uma é maiúscula e a outra é minúscula. Logo, ou vai ser maiúscula ou será minúscula. E esse ou é muito importante na nossa contagem. É uma outra possibilidade. Executando, se eu escrever lá banana, ele ainda continua contando 3 caracteres. E é essa a grande sacada. A gente tem, então, várias possibilidades de formas de contar um caractere, independente do case da palavra. A gente poderia estar comparando, por exemplo, com os valores também dos números que representam a letra. Poderia fazer isso? Poderia. Funcionaria? Sim, funcionaria. Então, se eu pegasse aqui, ao invés de comparar diretamente com a letra, mas se eu comparasse com o com o valor numérico do caractere, né? Qual que é o valor numérico do caractere A maiúsculo? É 65. Qual que é o valor numérico do caractere A minúsculo? Acho que é 97, se eu não estou enganado. Se eu não errei, é isso daqui. Então, posso fazer isso daqui. Tem que atualizar o número também, né? Sempre esqueço desse detalhe. Beleza, está lá a nossa comparação. Eu posso comparar com os valores numéricos. Então, se eu compilar, deu ok. Se eu executar, ele continua contando 3. Então, quer dizer, eu acertei o caractere que a gente está utilizando. Maravilha. A gente está contando o caractere A. A gente só contou o caractere A. E se eu quisesse agora pedir para o usuário informar o caractere e, além disso, ele informar a frase para verificar quantas vezes da ocorrência desse caractere na frase. Eu poderia fazê-lo? Poderia. Muito simples também. Não vai variar muito a nossa ideia. Então, vamos fazer esse processo. Primeira coisa, então, eu vou salvar esse cara aqui. Agora, eu vou contar um caractere. Qual caractere? Que o usuário nos informar. Então, não é mais contar o caractere A, é conta um caractere. Agora o nosso conta caractere, atualizado o nome. Eu vou precisar do que aqui? Além da entrada string, eu vou precisar de uma entrada char, que vai ser o caractere que eu vou ler. Esse cara daqui, ele não pode ficar em branco. Então, se eu colocar igual vazio, ele vai dar erro de compilação.
Esse cara daqui não pode ser vazio, ele tem que ter um caractere. Qual caractere? Por enquanto, eu vou colocar um espaço em branco. Aqui tem um espaço em branco. Só para ele ter um único caractere válido, né? Compilou, passou a funcionar aí o nosso testador, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? Vou pedir para que entre também com a informação... Opa, foi uma vez a mais. Não mais da frase, entre com um caractere, né? Agora eu quero que entre com um caractere. E aí eu vou informar um caractere. Só que esse caractere não dá para ser lido direto. E aí a gente tem um problema grande, né? Eu não consigo ler um caractere. O que vai ter de necessidade? Já que eu não consigo ler a partir do scanner um caractere, eu posso ler uma string e utilizar aquele método que a gente já conhece, que é o char at. E eu vou pegar quem? A posição 0, a primeira posição dele. Então, a primeira letra que a pessoa digitar, eu vou transformar ela em caractere e vou jogar dentro da minha variável. E agora eu posso fazer a comparação. Legal, vou fazer essa comparação. Então, eu vou comparar com caractere. Vou comparar se tem esse caractere ali. E eu lembro, é necessário ter um caractere válido. Poderia ser qualquer um, né? Já que eu estou lendo, eu poderia colocar uma barra, poderia colocar a letra Q, a letra A, não importa. Um char necessariamente precisa ter um caractere válido. Eu não posso ter mais de um. Então, isso daqui é inválido, 2 caracteres não podem, nenhum caractere também não pode. Não pode ser mais de um, não pode ser menos de um. Tem que ser apenas um caractere. Posso colocar qualquer caractere ali, a gente vai fazer a leitura dele e vai ter um caractere para a gente trabalhar aí. Feito isso daí, nosso programa continua muito parecido, só que agora eu vou quebrar aqui num Enter só para a gente poder visualizar melhor. Eu quero imprimir qual caractere que eu estou procurando, né? Então, qual caractere que eu estou procurando aqui? Eu estou procurando o caractere que foi informado pelo usuário. Caractere que foi informado pelo usuário. E aí, a gente tem o caractere que foi informado pelo usuário. Legal, olha só. Compilou, executou, entre com um caractere. Eu vou colocar o caractere A. Entrei. Banana. E ele contou 3 As. Legal. Vou executar de novo. Vou entrar agora com o caractere N. Banana. E ele contou 2 caracteres. Tá aí a ideia. A gente consegue, então, substituir um valor fixo por um valor que o usuário informe para a gente. A gente só precisa saber como que a gente vai obter essa informação do usuário. A gente sabe que leitura direta de caractere através do scanner não dá, não tem. A gente precisa, então, ler uma string e pegar um caractere dessa string. Aí a gente consegue obter isso daí. Ficou legal a nossa ideia. Acabamos aqui de fazer uma possibilidade, né? E aí vem todas aquelas comparações. E se eu quiser que seja maiúsculo? E se eu quiser que seja tudo minúsculo? Tá bem, vou fazer um versionamento disso daqui. Vamos imaginar que eu queira que independa o case das palavras. Vou fazer de uma forma para a gente ver. Esse cara aqui, versão 2. Copiou. Atualizar o nome. Tá lá. Feito. Agora, por exemplo, eu quero que, independa do case da palavra, eu digite o que for digitado, independente do case da palavra, eu vou comparar e vou chegar numa resposta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar tudo para um case só. Ou eu jogo tudo para maiúsculo, ou eu jogo tudo para minúsculo. Eu escolho. Vou colocar aqui, no caso, tudo para minúsculo. Então, eu posso chegar e fazer isso aqui, ponto to lower case. Eu posso fazer isso daqui? A resposta é não. Por que que é não? Porque esse cara daqui é um scanner. Essa aqui é uma função do scanner que devolve uma string. Uma string tem o método char@. Legal. Só que o método char@, ele devolve para a gente um char. O tipo char não tem métodos.
Então, a gente não pode aplicar um to lowercase logo depois. Mas eu poderia fazer algo assim, ó. O inverso é possível. Por quê? Esse conjunto daqui, o método leia uma próxima linha do scanner, me devolve uma string. Eu converto essa string para minúsculo e devolvo uma string. E uma string eu posso pegar o primeiro caractere dela. Então, funciona dessa forma. Agora, eu também tenho a possibilidade. Eu li, não importa o case da palavra, eu converto ele para minúsculo. Eu estou jogando os dois no mesmo case. Então, eu converto tudo para o mesmo case de palavra. Está tudo em minúsculo, beleza. Se eu fizer agora a execução do meu programa, compilei, funcionou, rodei, não importa se eu escreva, por exemplo, eu quero procurar o A maiúsculo. E eu vou escrever banana. Então, estou escrevendo banana e tem cases diferentes. A resposta tem que ser 3 de qualquer forma. E está lá, resposta 3. A gente está comparando mesmos cases de palavra. Então, está tudo no minúsculo, está tudo certo. Posso jogar tudo para maiúsculo, também vai funcionar. Então, independe disso daí. Como a gente já viu em exercícios anteriores hoje, eu não vou repetir para a gente aproveitar para fazer mais alguma coisa. A gente já fez o 6, que também fala a mesma coisa, né? Depois ele fala assim: escreva um programa para ler uma frase fornecida pelo usuário e contar a quantidade de cada caractere do alfabeto, imprimindo ao final uma listagem onde consta o caractere e na frente a quantidade de ocorrências. Caso não tenha ocorrência, apresentar o valor 0 dessa contagem. Não diferenciar maiúsculos de minúsculo. Então, não posso diferenciar maiúsculo de minúsculo. Então, vamos agora contar todos os caracteres, né? Então, agora eu não vou mais contar um caractere, vou contar todos os caracteres. Vamos ver, vou salvar como aqui. Conta todos caracteres. Ele vai contar todos os caracteres. É essa a função aí que a gente vai aplicar para essa classe que a gente está criando. Então, a função dela é contar todos os caracteres. Conta todos os caracteres. Beleza. E agora? Né? Porque contar um caractere foi extremamente fácil, né? Então eu pedi para entrar e agora eu não tenho um caractere fixo, né? Então isso daqui deixou de existir, eu não tenho mais. Então eu não tenho esse um caractere aqui para contar. Eu tenho todos os caracteres do alfabeto. Eu tenho que contar o A, o B, o C, o D, o E, o F, até a letra Z. Eu tenho que contar todas as ocorrências de todos os caracteres. Como que eu posso fazer isso? Bem, isso daí é um problema complicado, porque eu não tenho como solucionar esse problema facilmente, né? Mas eu poderia fazer assim, eu imagino que eu poderia passar por todos os caracteres. Então, eu vou fazer um for para a gente passar por todos os caracteres. Como que eu passaria por todos os caracteres? Vou colocar aqui, int caractere. Esse cara daqui vai começar em um valor. Qual é o valor que ele vai começar? Vou colocar aqui A minúsculo. E ele vai até caractere seja menor ou igual ao Z minúsculo. Beleza. E agora eu vou fazer caractere mais. Legal. Agora eu tenho certeza que ele vai passar por todos os caracteres aqui. Opa, se ele vai passar por todos os caracteres, e se eu pegar isso daqui e colocar aqui dentro, né? Então, se eu pegar isso daqui e colocar ali dentro. Tá aí. Eu acho que funcionou. Obviamente, a gente vai ter alguns probleminhas, né? Eu vou ter que fazer essa impressão daqui dentro do meu laço. Então, essa impressão ainda vai ter que vir aqui para dentro também. Ela vai ter que ficar aqui para dentro. Tá aí. Eu acho que isso daqui resolve. Tem um erro. Pensa no erro aí no nosso código. Vou executar e você vai entender. Executei. Vou ver agora o resultado. Vou tirar esse... Vou tirar aqui essa pulagem de linha, porque senão vai ficar muito longa, né? Vamos ver.
Entre com uma frase. Banana. E executei. E aí ele tem lá, passou todos os caracteres. E aí ele falou assim, ó, 3, 4, 6. Opa, como assim 6? 6 é o total de letras que eu tenho. 6 é o total de letras que eu tenho. Ele não contou cada letra. Por que ele não contou cada letra? Aqui está correto, ele está passando do A ao Z. Então ele vai vir e vai testar o A. Ele vai contar o A. Só que depois que ele contou o A, o que vai acontecer de mais interessante? Ele contou o A, ele achou 1, 2, 3 As. Ele não zerou isso daí. Ele continuou com esse valor ainda existente, né? Logo, o que eu vou ter que fazer? Já que ele ainda continuou com esse valor, eu vou ter que fazer assim, bem, já que ele continua contando aquele cara, eu tenho que zerar a minha contagem. Então, cada vez que eu entrar dentro desse laço, o meu contador tem que voltar a ser zero. Ele tem que ser resetado, ele tem que ser zerado. E aí eu vou varrer. Então, vou procurar a letra A. Beleza, contador igual a zero. E eu varro toda a minha frase. Beleza, achei a quantidade correta, eu imprimo essa quantidade aqui no final. Então, ao final, eu imprimo ela, tá lá a impressão. Então, belezinha, imprimi aqui a minha quantidade, vou para o próximo. Quando eu vou para o próximo, a letra B, eu não posso, nesse momento, usar o contador se eu não zerar ele. Então, novamente, o contador é zerado. Por quê? Porque antes ele estava valendo 3. Ele volta a ser 0. Voltou a ser 0, eu posso fazer o meu laço novamente, que quando ele encontrar uma letra B, ele vai contar e vai fazer a contagem correta. E uma coisa que eu vi é que ele está imprimindo o valor numérico do caractere. Então, converto ele para char, né? Resolve isso daí. Executando, vou entrar lá, banana. E aí o que acontece? A gente tem lá, ele encontrou 3 As, encontrou um B e depois encontrou 2 Ns. E os demais ele não encontrou, ó. Todos os demais ficaram zerados. Ele não encontrou mais nenhuma outra ocorrência das outras letras. Mas e se a gente quisesse fazer aquele controle do maiúsculo e do minúsculo, né? Já está feito aqui, eu estou fazendo a conversão para minúsculo e estou testando com as letras minúsculas. Perfeito, vai funcionar muito legal. Então, sim, é um laço dentro de um laço. Eu vou varrer todas as letras do alfabeto, para cada letra eu vou varrer a minha frase e vou procurar para cada uma das posições as letras e eu vou contando. For dentro de for, que é exatamente o que eu disse que era necessário, que era a lista anterior, que era o tópico anterior que a gente viu, que eram os laços de repetição. A gente precisa, então, entender laço de repetição para que isso aqui flua mais facilmente. Se você entender laço de repetição, isso aqui é a coisa mais simples do mundo de fazer, porque a gente só precisa saber o que pegar e aí pronto, já está resolvido, porque as estruturas de repetição a gente já conhece. Vamos imaginar o seguinte agora. Vamos contar somente caracteres que existam, né? Conta somente caracteres que existam. Tá aí o nome da nossa classe. Conta somente caracteres que existam. Se não existe, não conta. Vamos ver agora como que eu posso fazer, né? Se eu executar isso daqui, a gente viu que banana dormindo faz. Banana dormindo faz. E aí ele conta. Legal, a gente conseguiu contar. Funciona muito bem isso daqui. Porém, ele está mostrando todos os caracteres que eu não tenho, né? Nas letras que eu não conheço, que estão fora do meu escopo, ele está mostrando. O que a gente pode fazer? A gente pode limitar essa exibição. Como que eu faço um teste para limitar essa exibição? Se é um teste, deve ser alguma coisa assim, né? Então, teste, falei de teste, obviamente é um if. Então,
Essa é a ideia. Se eu estou fazendo um teste, estou fazendo aqui um if para a gente verificar alguma coisa. O que eu vou verificar? Eu quero verificar se o meu contador ele ainda está em zero. Se ele ainda estiver em zero, não devo de imprimir isso aqui. Então, se ele for maior que zero, eu devo de imprimir. Senão, eu pulo. É maior que zero. Ou seja, eu achei algum caractere ali, eu contei caracteres ali, contei. Então, eu faço a impressão. Compilei, executei. Olha lá. Banana, quando dorme, faz... E aí, ele imprime a quantidade de caracteres de cada uma das letras que existem, ignorando as demais. Dá para perceber que é tudo evolutivo, né? É evolutivo. Você começa da forma mais simples e a gente vai crescendo, né? E é isso realmente que a gente está fazendo aqui. A gente está evoluindo o nível de dificuldade. Vamos ver aí mais opções para a gente fazer. Então, a gente já fez esse aqui. Já fizemos o 8. Fazer um programa para contar quantos espaços em branco existem em uma frase. Também é bem tranquilo. Não foge nada de procurar um caractere. Vamos imaginar o seguinte. Vamos abrir um programa anterior, né? Vamos abrir um programa anterior. Então, vamos abrir conta caractere. É isso daqui que eu quero, conta caractere. Vou executar o nosso conta caractere. O nosso conta caractere, ele fala, entre com um caractere. Eu vou dar um espaço, ó, espaço, ele foi pro ladinho, dei enter. É um caractere válido. Banana, quando dorme, faz... Tá lá. Quantos espaços nós temos aqui? A gente tem um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 ao total. Ele contou 4 caracteres do tipo, tá vendo? Espaço. Ou seja, esse a gente já viu, esse a gente já fez. Tá aí a brincadeira de contar caracteres, espaços, né? Então, só para salvar como, né? Vou salvar aqui arquivo, salvar como conta espaços em branco. Conta espaços em branco. Ele vai contar espaços em branco. Vou salvar que é esse cara daqui. Só vou fazer uma correção para ficar um pouco mais rápido, né? Tá aqui. Espaço em branco. O que eu vou fazer? Não vou pedir para o cara entrar, não, ó. Vou tirar aqui a entrada lá e já está feito o nosso programa. Ele vai contar os nossos espaços em branco. Mesma coisa. Então, banana faz... São 2 espaços em brancos. 2 espaços em brancos. Tá lá. Legalzinho o nosso programa funcionando. E agora o que a gente tem? Escreva um programa que calcule e escreva a quantidade de letras maiúsculas em uma frase fornecida pelo usuário. Então, agora, eu tenho que contar quantas letras maiúsculas. Independente da letra, eu tenho que verificar, né? Eu conto todos os A's maiúsculos, todos os B's maiúsculos, né? Eu tenho que contar todos. Se a gente seguir a nossa lógica, a gente consegue fazer, né? Se a gente viu aqui, é possível fazer, só que aí a gente deixa de zerar. Isso aqui funcionaria? Sim, funcionaria. Vamos fazer, então, uma versão desse cara aqui e vamos ver o que dá. Conta todos caracteres maiúsculos. Conta todos os caracteres maiúsculos. É isso daí que a gente vai fazer. Conta todos os caracteres maiúsculos. Atualizado. Beleza. Como que a gente vai fazer, então? Agora, eu não posso mais converter a minha frase para minúsculo. Se eu converter ela para minúsculo, não vai funcionar. Então, eu tenho que deixar a pessoa entrar da forma que for.
E eu não quero verificar eu não quero verificar as letras minúsculas, né? Eu quero verificar as letras maiúsculas. Então, do A maiúsculo ao Z maiúsculo. E eu quero que ele conte. Então, eu não quero que seja zerado o meu contador. O meu contador ele não pode, em nenhum momento, ser zerado. Então, tirei lá o meu contador igual a zero. Agora, o que, que acontece? Eu não tenho mais aqui se o contador igual a zero. Ele vai mostrar para mim a quantidade de caracteres maiúsculos. E também está aqui, ó. Opa, quase que eu apago coisa a mais. Só que esse cara não pode ficar aqui dentro, ele tem que ficar fora, né? Então, se você for olhar, ele tem que ficar fora do meu laço de contagem. Tá lá, meu laço finaliza aqui na linha 28, então ele tem que ficar fora. E a gente só vai fazer com que ele volte aqui um pouquinho. Pronto, voltou um pouquinho, já está no esquema. Tá aí todos eles, a gente vai contar. Só que, o que, que a gente vai contar, né? Foram encontrados caracteres maiúsculos. Foram encontrados tantos caracteres maiúsculos. É isso daí que a gente vai ter de resposta. Vou só tirar essas linhas em branco, né? Tá aí. Vamos ver se isso aqui funciona. Banana azul não existe. 1, 2, 3, 4 caracteres. Será que ele vai contar esses 4 caracteres? Foram encontrados 4 caracteres maiúsculos. Maravilha. Para contar minúsculo, a mesma coisa. A gente só vai mudar aqui a faixa de valores que a gente está contando. É totalmente possível. Só que aqui também dá para fazer de algumas outras formas, né? Vamos ver uma outra forma, então, de fazer isso daqui. Sem a gente fazer esse laço daqui, será que tem como a gente contar? Eu acho que tem. Vamos testar. Arquivo salvar como. Vou colocar aqui uma versão 2, uma segunda possibilidade. Lembrando que eu estou mostrando possibilidades, né? Não existe mais certo ou menos certo. Esse cara daqui, eu vou deixar de fazer ele, essa é a minha ideia. Só que para deixar de fazer ele, eu tenho que pegar aqui o meu caractere e tenho que comparar. Então ele vai comparar aqui. Só que ele tem que ser maior ou igual a esse. E, aí aqui nesse caso realmente é E. A nossa entrada tem que ser menor ou igual a Z. Então, se for A ou for Z, ou tiver na faixa de A a Z maiúsculo, eu conto. Se isso aqui é verdade, eu não preciso desse cara daqui. Então, eu posso tirar esse laço daqui. Sim, eu posso. Vamos recuar esse cara. Perfeito, ó. Agora a gente já tem lá contagem de A a Z também. Vamos entrar também com alguns dados para verificar. Vamos testar, né? Mudar o nome da classe. Versão 2. Versão 2. Compilado. Executando. Então agora, lá, banana azul não existe. 4 letras maiúsculas. E ele achou 4 letras maiúsculas. Tá aí. Bacana também a possibilidade. Então, eu posso fazer laço dentro de laço, eu posso fazer teste em faixa de valores. E se eu substituísse isso aqui por valores numéricos? Poderia? Poderia. Poderia pegar o valor numérico que o A que representa o A e o valor numérico que representa o Z. Eu poderia fazer essa comparação também. Não há problema nenhum. São possibilidades. Vamos ver, então, escrever um programa que exiba separadamente a quantidade de caracteres alfabéticos de dígitos numéricos existentes em uma frase fornecida por um usuário. Então, eu quero contar as letras e também quero contar os números. Beleza. A gente pode fazer esse cara também de várias formas, né? Vamos salvar como isso aqui. Conta caracteres e conta
números. Conta caracteres e conta números. Agora, novamente, não está se importando com o case da palavra. Para facilitar, vou jogar tudo para o mesmo case. Como eu já estou com A maiúsculo aqui, dessa vez eu vou jogar tudo para maiúsculo. Então, ponto to upper case. Joguei tudo para maiúsculo. Vou comparar aqui com tudo maiúsculo. Maiúsculo sendo comparado com maiúsculo. Legal. Só que eu tenho apenas um contador, né? Eu teria que ter um contador específico para letras e um outro contador específico para números. Eu tenho que ter um contador para letras e um contador para números. E esse cara daqui é o meu contador para letras, ele vai contar essas letras. Foram encontrados tantos caracteres, tá lá. E agora eu queria contar também se fosse número. Então tá bom, então vamos fazer para se for número. Aí você vem assim naquele fogo voraz de querer resolver logo, maior igual a 0, menor igual a 9, e a gente vai usar aqui o conta números, beleza, conta números. Legal, foram encontrados tantos caracteres numéricos, e também a gente vai colocar aqui que foram encontrados, e agora, contador de números, tantos números. Simples. Tá certo? Se tiver certo, a gente compila. Erro de compilação não tem, mas olha só. Conta 1, 2, 3. Posso até colocar aqui, né? Conta, espaço 1, 2, 3. Ele tem que dar 5 caracteres e tem que dar 3 dígitos, né? 3 números. 0. Por que é 0? Olha lá o motivo do porquê que é 0. Estou comparando com o caractere que está na tabela ASCII, que representa o 0, e o caractere que está na tabela ASCII, até o caractere que está na tabela ASCII, que representa o 9. Esses caracteres, eles são caracteres de comando, são aqueles caracteres internos lá. O 9, se eu não estou enganado, é o tab, o 8 é o backspace, a gente não tem esses valores, né? Então ele não consegue contar. Vamos ver aqui se eu executar conta, eu dou um tab, 1, 2, 3. Vamos ver o que acontece aqui. Aí eu dei um tab, ele conseguiu contar, porque o tab é o caractere 9. Entendeu? Então eu estou comparando com um número, mas eu não quero comparar com um número, o caractere 0. Eu quero contar com o caractere que é representado, que representa o 0. Então eu tenho que transformar ele em char. Se eu jogar ele em char, funciona. Compilei, executei, conta, e aí eu posso dar tab, posso dar espaço, que não tem problema, ele conta só os caracteres numéricos e os caracteres alfabéticos ali. Perfeito. Eu vou colocar aqui caracteres alfabéticos. Acho que fica caracteres numéricos, né? Caracteres numéricos. Fica mais significativo os nomes. Então, e ele continua contando tudo certinho. Depois a gente falou lá, escreva um programa que exiba a quantidade de vezes que uma vogal apareceu, né? Que uma vogal foi fornecida. Então, aí vogal é um problema, né? Porque se a gente for olhar a nossa tabela ASCII, você vai ver que as vogais elas não estão numa sequência numérica, né? E elas não estão dispersadas dentro do nosso alfabeto de uma forma lógica, né? Não tem assim, um depois soma tanto, vira outro, soma tanto, vira o próximo. Não tem essa lógica daí. E agora, como que a gente poderia fazer, né, nesse caso? Bom, tem algumas formas de fazer. Poderíamos verificar um a um, né? É fácil, são apenas 5. A, E, I, O e U.
Então, a gente tem aí do A ao U, a gente poderia testar. Bom, ixi, do A ao U, vou testar. São 5 testes. São 5 testes. Não gostei. Ficou estranho, né? Ficou complicado. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tentar resolver isso daqui. Vamos fazer lá o nosso conta vogais. Nosso conta vogais. Vamos fazer ele. Bem, então a gente vai ter que ter alguma forma de contar as vogais. Eu não posso fazer isso aqui de A a U, porque de A a U é A, B, C, D, então a gente já tem consoante junto, né? E aí não rola, não ficou legal isso daí. Mas eu poderia, por exemplo, né, imaginar aqui, né? Eu vou colocar aqui o meu caractere novamente. Caractere. Vou contar se é igual ao meu caractere. Então, esse é o meu teste inicial. Vou contar aqui se está igual ao meu caractere. Se estiver igual ao meu caractere, bacana. Mas quem que vai ser o meu caractere? E aí a pergunta é ótima. Quem que vai ser? Não sei, né? Então, a gente poderia imaginar assim, como que eu posso montar alguma forma de ver todos esses caras? Beleza. E se eu criasse uma outra string, né? Vou criar uma string aqui. String vogais. E essa string vogais está aqui. A, E, I, O, I, U. A, E, I, O, U. Criei uma string vogais. Essa string vogais, será que dá para eu fazer alguma coisa para utilizar ela? Né? Eu acho que dá. Vou colocar aqui to lower para jogar tudo para minúsculo, né? Já que a gente escreveu A, E, I, O, U, tudo minúsculo. Beleza. Eu posso verificar se é ela? Posso, eu posso fazer um novo for aqui, né? Então, eu vou fazer um for. Tá lá. O nosso for, ele vai agora até o tamanho das nossas vogais. Começa na posição 0 e vai até a posição das nossas vogais. Legal, eu acho que isso daqui faz muito sentido, né? E agora aqui, o que eu posso fazer? Vamos jogar esse cara todo para dentro do nosso laço, né? Tá lá? Fomos lá para dentro. Aí agora a gente não quer saber individual, a gente quer saber total. Então tá aqui, fechamos. Legal, eu estou contando as minhas vogais, estou comparando com o meu caractere. Não, eu não vou contar, eu não vou comparar com o meu caractere. Eu tenho que comparar com as minhas vogais. Eu vou colocar aqui V de vogal, só para ficar mais significativo. V de vogal. Então a gente tem aqui nosso laço de V, de vogais, e eu vou comparar com. Eu quero verificar então se as vogais são iguais aos caracteres. Então aqui, vogais, na posição char at, então na posição do caractere, na posição de V. Tá aí, ó. Eu estou comparando esses dois. Se for, eu vou contar. Vou só trocar esses nomes aqui, que contador, tirar aí o sufixo dele, contador. Beleza, estou utilizando aí o meu contador. Agora, foram encontradas tantas vogais. E é isso daí que a gente vai contar. Nossas vogais. Beleza. Será que isso daqui vai funcionar? Não sei, vamos testar aí, né? Temos um erro para ver aqui a comparação. Cannot find symbol, porque não são vagais, apesar de fazer todo sentido, são vogais e não vagais. Bom também. Valeu, obrigado. Pronto, vamos escrever aí
banana. Ele contou 3 vogais. Posso executar. Vamos escrever uma frase para testar. Foram escritos 13 vogais, né? Então, a gente já conseguiu contar. Bacana, eu consigo contar vogais. E se eu quisesse contar consoantes? Vamos contar consoantes, então. Arquivo, salvar como, conta consoantes. Conta consoantes. Então, conta vogais, conta consoantes. Tá aí. Vou executar esse cara. Escrevi lá bananas, no plural. Ele me trouxe quantas vogais? 3, né? 3 vogais. Quantas consoantes eu tenho em bananas? 4. Como que eu posso saber isso daí? Como que eu afirmo que tem 4? Bem, eu contei quantas vogais tem. Eu poderia aqui colocar todas as letras que representam as consoantes. Poderia. Mas se eu pegar aqui a nossa quantidade, o tamanho da nossa entrada, então, entrada, ponto, length. Aqui é a quantidade de caracteres que tem na entrada, né? Vou dar só um enter para ficar na linha de baixo, né? Eu estou contando a quantidade de caracteres que tem. Então, por exemplo, eu escrevi bananas. 0, 1, 2, 3, 4, 5 bananas. Dá 7, né? É isso. São 7 caracteres. Então, temos 7 caracteres. Se eu tirar a quantidade de vogais, então eu tenho 3 vogais. Eu vou ter 5. Eu acho que faz sentido. Vou colocar isso aqui entre parênteses, porque é uma conta, né? Isso aqui está sendo executado primeiro, preciso executar essa conta primeiro. E vamos ver o que acontece. Beleza. Bananas. Ele trouxe 10 porque eu mandei somar e eu sou burro. É subtrair. Subtrair agora vai funcionar. Bananas. 4. Obviamente, né? Consoantes. Consoantes. Bananas. 4 consoantes. Tá aí. É uma possibilidade. Ah, eu quero fazer todas. Faça. Vai lá, digita todos lá, que também dá para fazer. É simples, né? Eu acho que a gente tem que ter as artimanhas. A gente vai pela lei do menor esforço, né? E agora a gente tem o exercício que substitui um determinado caractere. Como eu disse para vocês, eu tenho um problema que uma string ela é imutável. Ah, mas eu vi que você mudou uma string. Não, eu não mudei a string. A string, uma vez declarada, é imutável. Ah, eu digito um valor e dou enter, ele vai para dentro da variável. Aquele valor é imutável. Ah, mas aí você pegou e transformou ele em maiúsculo. Não. O método que converte em maiúsculo vai pegar esse valor, vai gerar o maiúsculo dele e vai pegar e criar uma nova string para mim. Ele faz isso daí. Isso daí você tem que guardar como verdade absoluta. Ele cria uma nova string, ele não muda ela. Se ele faz isso daí, e a gente vai entender isso daí melhor em POO e estrutura de dados, a gente vê que isso aí realmente é verdadeiro. E como que eu posso fazer? Se é imutável, eu não posso, por exemplo, pensar assim, eu pego o char na posição tal e a ele eu atribuo um caractere. Não tem, cara. Não tem para fazer isso. E aí, se não tem para fazer, o que eu vou? Não dá, não tem. Esquece. Bom, então como que a gente vai fazer? A gente tem que recriar a nossa string passo a passo. Então a gente tem que remontar ela. Remontar ela eu recrio uma nova string, eu modifico alguma coisa, recrio a string, recrio a string, recrio a string. Eu tenho que recriar essa string todas as vezes. E isso daí é necessário. Então vamos ter que recriar a string várias vezes. Esse cara daqui
tá falando lá, o dia está nublado, eu tenho que substituir o A por asterisco. Legal. Então vamos fazer essa ideia daí. Temos o conta caractere em branco, eu vou usar esse cara daqui. Conta caractere em branco. Vou chamar de substitui A por asterisco. Substitui A por asterisco. Pelo amor de Deus, asterisco, asterístico não existe. É asterisco. Ah, pronto, eu precisava desabafar. Agora a gente vai fazer lá o substitui A por asterisco. Beleza, então eu tenho meu caractere A. Joia? E eu vou substituir por asterisco. O que, que acontece aqui? Aqui vai ser a minha mágica. Vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu preciso que ele identifique os As. Compilei, executei. Banana. Contou 3 letras As. Perfeito, era isso que eu queria que ele fizesse de primeira. Então, ele conseguiu achar um A. E aí é legal. O que, que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, eu tenho a minha entrada. A minha entrada é uma string vazia, né? Eu vou fazer, é uma string vazia, eu vou fazer uma saída também. String saída. E a minha saída vai também ser uma string vazia, porque as duas são iguais. Então, a gente vai fazer isso daí. Agora, o que, que eu quero fazer? Se for alguma coisa, eu faço um passo. Se não, eu faço outro passo. E é isso daí que a gente vai fazer. Se o caractere que eu estou procurando é aquele, eu vou atribuir para minha string vazia, né? Então, saída vai ser mais igual, a gente já viu isso daí, e eu vou colocar em formato de string, né? Um asterisco. Se for igual a, eu atribuo asterisco. E se não for? E se não for igual, a minha saída, ela vai receber o quê? O próprio caractere que eu estou testando? Não, eu vou receber a minha entrada.chart, que o caractere é o que eu estou manipulando, né? É o meu A. Estou comparando se é igual a. Se não, ele recebe o próprio caractere naquele momento. E ele vai fazer essa comparação. Logo, a saída substituída será dada aqui no final. Então, a gente vai fazer aqui. A saída é... E a gente concatena aqui a saída. Vamos ver o que, que vai acontecer. Compilei. Executei. Vou colocar lá. Banana. E ele substituiu tudo por asterisco. Então, não importa se maiúsculo ou minúsculo, ele fez lá a substituição. Obviamente, o B não está maiúsculo e o N não está maiúsculo, e aí a gente tem uma outra possibilidade. Ah, e se eu quiser manter isso daqui, né? É um bom teste, né? Se você quiser manter os cases da palavra, a gente pode fazer isso daí também. Então, arquivo, salvar como, esse cara daqui, versão 2, tá lá a nossa segunda versão, e a gente vai salvar isso daqui. Vamos fazer esse cara. Legal, agora olha só. Compilei, esse cara está funcionando, então banana, e ele substituiu pelo asterisco. A gente substituiu, né? A gente viu que a gente remontou a string, recriou parte a parte dela. Legal. Como que eu posso fazer para não mexer no case? Primeira coisa, eu não vou mexer no case. Pá, tá aqui. Não vou mexer no case. Eu estou comparando com o caractere A, né? Eu fiz aqui a ideia de comparar com o caractere A minúsculo. Não vou mais comparar com o caractere A minúsculo. Vou comparar direto com A. Mas aí pode ser que tenho esse cara e eu tenho esse cara daqui. Se for um ou se for outro, eu troco. E aí ele mantém os cases da palavra numa boa, sem problema algum. Tá lá. Banana. E ele substitui o A e não faz
distinção de maiúsculo e de minúsculo, e a saída fica exatamente onde era maiúsculo é maiúsculo, onde é minúsculo, está aí uma outra possibilidade. Parece bobeira essa compreensão, mas eu só recriei caractere a caractere. É isso mesmo que a gente fez, recriou a string caractere a caractere. Só que a cada atribuição a gente está remontando a string, então ele está criando uma string nova, ele não está modificando. E isso daí tem que ser entendido para você não ter problemas na resolução dos outros exercícios. Se você entender que, na verdade, você recria a string, está tudo tranquilo. Você está recriando, cada vez você recria ela. Modifiquei, beleza, modifiquei esse daqui, será atribuído isso novo para ela. Ele não modifica ela de jeito maneira, ele recria ela com o valor atualizado. Vamos ver lá então. Escreva um programa que informe se uma frase fornecida pelo usuário existem caracteres numéricos. Isso aí é bem tranquilo, né? A gente já fez hoje, vamos fazer esse cara aí também. Então, a gente fez um para verificar aqui se tinha caracteres numéricos, né? Cadê? Tem um que verificava se os caracteres eram maiúsculos, né? Aqui, ó. Esse cara conta todos os caracteres maiúsculos, né? O que ele quer aqui é ver, informe se uma frase fornecida pelo usuário existem caracteres numéricos. Legal. Eu vou, então, verifica se existe caracteres numéricos. Será o nome do nosso arquivo. Verifica se existem caracteres numéricos. Caracteres numéricos. Deve estar certo aí o nome. Se não tiver, depois a gente modifica. Verifica se existem caracteres numéricos. Legal, eu quero verificar se existem caracteres numéricos, né? A gente viu que a gente pode fazer um teste. Agora aqui eu poderia, fazer de 0 a 9, ou fazer dentro do if, fazer um teste maior ou igual. Eu vou optar pelo teste do if, né? Eu não quero fazer dessa forma aqui, que eu acho que é muito grande, né? Então, vou pegar esse cara, apaga, esse cara aqui a gente recua, e agora vou testar se é maior que 0. E vou verificar se é menor que 9, né? Então, vou verificar lá se é menor que 9. Então, se for maior que 0 e menor que 9, e a gente sabe que é uma sequência de 0 a 9, a gente deu uma olhadinha lá na tabela ASCII, é sequencial isso daqui, eu conto. Só que ele não pediu para contar, né? Ele pediu para verificar se existe. Tá bom. E aí, a gente vai falar aqui, né? Se... o que a gente vai fazer? Se o nosso contador é igual a 0, se ele é igual a 0, eu vou falar assim. Existem. Se não for, eu vou colocar aqui, não existem, né? Existem e não existem. Isso tudo daqui, estou concatenando, né? Coloquei dentro de um parênteses, vou concatenar. Então, vou dar um maisinho aqui, só por uma questão de visualização melhor, para ficar tudo numa página só, coloquei na linha de baixo. E agora, vou colocar aqui. Existem... Aqui vai ter um espaço. Então, para tirar, vamos colocar aqui. Caracteres numéricos. Tá aí. Operador ternário, né? Não tinha usado ternário hoje, tá aí um ternário sendo utilizado hoje. Só para não perder a fama de que eu gosto do operador ternário. A gente tem entrado o contador, vamos verificar se isso aqui funciona. Conta 1, 2, 3. E não existem, né? Foi igual a 0, meu contador. É igual a 0, existem. Não. Aí tem. Se for igual a 0, se não for igual a 0, agora tá certo. Conta 1, 2, 3. Existem caracteres numéricos. Se eu colocar agora lá, não existem caracteres numéricos. E aí, a gente chegou na metade da lista. A gente gastou algum tempo aí, mas a gente fez metade da lista hoje.
como eu disse, essa lista é rápida, já está metade resolvida aí, e fique à vontade para fazê-las e testar e verificar, ver uma outra possibilidade. É interessante, viu? É bem bacana. Está aí a possibilidade de resolução sendo mostrada aí para vocês. De várias formas a gente pode resolver o mesmo exercício. Obviamente, o objetivo daqui é a gente testar nossa capacidade lógica de programar, né? A gente pensar em solucionar problemas. Existem algumas coisas que a gente pode modificar em vários exercícios, né? Existem alguns métodos prontos aí na string que poderiam ser utilizados. Mas, infelizmente, para a gente aprender a programar, a gente tem que aprender a programar. Para desenvolver a nossa lógica, a gente tem que fazer atividades. Tá aí mais um exemplo, então, do que a gente fez. Resolvemos metade da lista de 30 exercícios que tanto reclamaram aí pelo tamanho em 2 aulinhas. Então tá aí. Beleza, galera? Se alguém tiver alguma dúvida, é só chamar.